fogo. A justiça. Sim. Quando as pessoas falam sobre os componentes das construções, ou da construção das nações, dos povos, do estabelecimento de estados, da prevenção da queda de reinos e da destruição de lares, a justiça deve ser um dos mais importantes desses componentes. Como diz, a justiça, como se diz entre nós, a justiça é o fundamento da realeza, e por ela foram estabelecidos os céus e a terra. Essa é uma regra, sim, que consiste, que foi estabelecida pelos políticos e pelo público, e foi comprovada pela realidade e pela história. É uma tradição divina e universal, na qual não há diferença entre um Estado muçulmano e um Estado não muçulmano, ou como se diz, um Estado infiel. A justiça dentro do Islã, na religião do Islã, sim, o Islã, como sabemos, é uma religião de justiça, sem dúvida alguma. E se cada religião tem uma característica, então a característica da religião do Islã é a justiça. A justiça e a equidade em sua lei são uma realidade e uma obrigação obrigatória. Deus impôs a todos, sem exceção alguma, Ele impôs ao nosso mensageiro, ao último profeta, que a paz esteja sobre ele, que praticasse a justiça, ordenou a justiça, dizendo: portanto, invoque a Deus, o único, e seja reto, como lhe foi ordenado, e não siga jamais os desejos de outros. E diga sempre: eu acredito no que Deus me enviou, no livro, no Alcorão, e recebi a ordem de ser justo entre vocês. O mensageiro veio para pregar justiça. E Deus ordenou, estabeleceu, e o profeta Muhammad estabeleceu em todos os assuntos a justiça. Como lembramos, como está no Alcorão, e estabelecer o peso na balança de forma justa e não perder o equilíbrio. Para aquelas pessoas que trabalham no comércio, trabalham com peso, querem enganar, isso é injusto. Não façam isso. Deus está vendo. E Deus fala também, Deus ordena a justiça e a benevolência para todos. É uma ordem. Se você é fiel, é muçulmano, pratica a justiça, pratica a benevolência. E o profeta, que a paz tenha sobre ele, sempre falava naquele dito: cuidado, cuidado com a injustiça, pois a injustiça é uma escuridão no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Em outro dito: cuidado, cuidado com a injustiça, pois a injustiça consome o seu coração, ou seja, transforma o teu coração em dureza, em escuridão. Tenho dito que o profeta, que a paz tenha sobre ele, disse: não há um servo de Deus, a quem Deus coloque ele como guardião, ou dá para ele funcionários que trabalham para ele, e esse servo morre enganando os seus funcionários, sendo injusto com aquelas pessoas que estão abaixo dele. Sabe que esse servo será proibido de entrar no paraíso, de ter a felicidade eterna. Será castigado. Por quê? Porque foi injusto. Não cometa injustiça, ou como disse Muhammad, que a paz esteja sobre ele: quem faz da justiça a base do seu reino, a sua força será fortalecida e seu estado será grande, sem dúvida, mesmo que seja até mesmo infiel.
E quem faz da injustiça do seu Estado, a negligência da fiabilidade e o desperdício de direitos, o seu Estado não irá sobreviver jamais, mesmo que ele seja até um muçulmano. Um grande sábio, conhecido como Ibn Taymiyya, que Deus tenha piedade dele, disse: Deus apoia um Estado justo, mesmo que esse Estado não seja um Estado muçulmano, mas completem e pratiquem justiça. E Ele não apoia jamais um Estado injusto, opressor, mesmo que esse Estado seja um Estado de muçulmanos, de fiéis. Um outro sábio, Ibn Khaldun, que Deus tenha piedade, mencionou na sua introdução do seu livro, no capítulo intitulado A Injustiça, o Dhulm. A injustiça anuncia a destruição da civilização, no qual explicou que se a injustiça se espalhar, saiba que o país ficará arruinado e a condição do povo será desestabilizada. Todos estarão perdidos. Durante o reinado de um dos líderes muçulmanos, conhecido como Omar bin Abdul Aziz, que Deus tenha piedade dele, alguns dos seus trabalhadores escreveram para ele uma carta, dizendo: quanto ao que se segue, saiba que a nossa cidade, ou seja, irá desperdiçar tudo. Ou seja, não precisa mais mandar força nem ajuda financeira para nós. Um dos seus sobrecarregados, ou como diz, um dos prefeitos da cidade que o governador colocou. Então esse líder chamado Omar bin Abdul Aziz retornou uma carta para ele, dizendo: eu entendi a sua carta, então eu falo para ti, a sua cidade foi destruída, sim. Por quê? Porque você não entendeu o poder da justiça. Fortifique a justiça, você em primeiro lugar. Purifique o seu coração e os seus caminhos e saia da injustiça, porque você que permitiu que a tua cidade seja arruinada. Saiba que eu irei trocar você com outro comandante, porque você não está sendo leal, você não está espalhando a paz para os moradores daquela região, ou como disse o governador. Em outra ocasião, o governador de Khurasan, conhecido como Khurasan, escreveu dizendo: o povo de Khurasan, escreveu para o próprio Omar, para o governante dos muçulmanos, e Khurasan fazia parte dos muçulmanos, escreveu: o povo de Khurasan é um povo cujo adoeceu, está doente, enfermo, ou seja, eles estão cometendo injustiça, pecados, abandonando as ordens de Deus. Então eu, como encarregado aqui de coração, ó governador, falo para ti que não há outra cura para esse povo injusto, exceto a espada e o chicote. Se me permitir, eu irei dar esse remédio para esse povo. Ou seja, o governador de Khurasan queria permissão para punir os injustos, o seu povo, o seu habitante. Então o governante Omar bin Abdul Aziz escreveu para ele: eu recebi a sua mensagem e entendi o que você me menciona, que o povo de Khurasan está doente, está injusto, está na escuridão, e que somente a espada e o chicote, o castigo para eles é a cura. Só que eu falo para você, você é um grande mentiroso, você está mentindo com essa carta. Saiba que em vez disso, eu falo, não há cura para ninguém, exceto a justiça. A justiça é a verdadeira cura e irá melhorar a estadia de todos. A partir desse momento, eu tiro você da autoridade de coração. Você não sabe distribuir a paz e a misericórdia de Deus para o seu povo. Esse era Omar bin Abdul Aziz, o governante dos muçulmanos, o justo. Ou seja, não há como melhorar o povo se não há um governante justo.
para colocar justiça para esse povo. Se você quer justiça, eu também quero justiça. Então pratique a justiça. A justiça é um valor absoluto, é um valor que se exige em todas as situações e momentos. É necessário para todos. Até mesmo o pastor no seu rebanho deve ser justo. Não estou com as suas ovelhas ou com o seu rebanho. Ou seja, as pessoas devem ser justas com toda a criação que Deus colocou em suas mãos. Devemos entender que é exigido e lembrado no Corão Sagrado: ó vocês que acreditaram, que têm fé, permaneçam firmes, sejam firmes na justiça e deem testemunho do testemunho verdadeiro que Deus é o único e digno de adoração, mesmo que isso seja contra seus pais, seus familiares, seus parentes. Seja justo e benevolente. É exigido daquele que concorda e discorda de outras coisas, ou que fica à mercê dos seus desejos. Deus fala: não deixe que o ódio de um povo te obrigue a não ser justo para com eles. Pratiquem justiça até mesmo com a infidelidade ou com a injustiça dos demais. Seja justo, os sábios falam, porque só com a justiça você irá conseguir colocar a paz na tua vida e na vida das pessoas que vivem ao seu redor. O impacto da justiça nas sociedades e no estabelecimento é uma necessidade, pois ela é a guardiã da fé. E o dinheiro e a riqueza, com essa justiça, os céus e a terra foram estabelecidos pela ordem de Deus. A justiça é o abrigo dos fracos e oprimidos, e nela os pobres se refugiam. E na justiça é para toda a civilização. Sem ela não há como vivermos e adorarmos o nosso Criador. A justiça é o guardião de toda a questão da comunidade, do bem, é a cabeça da virtude, da benevolência. Dela depende a felicidade, a tranquilidade, a adoração ao único Deus. Somente com justiça teremos segurança e tranquilidade. O nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que a paz esteja sobre ele, deixou claro a evidência no dito nobre, quando Usama bin Zayd, radiyallahu anhu, quis interceder por uma mulher na época do profeta, conhecido como a mulher Makhzumiyya, que havia roubado. Ela roubou ali na cidade de Medina. Ela era uma ladra. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou para o Osama, que não queria que a pena caísse sobre essa mulher que roubou. Então o profeta disse assim: ó Osama, você irá interceder por um dos castigos de Deus, por algo que Deus decretou? Então ele dirigiu-se às pessoas e disse: aqueles antes de vocês foram destruídos, porque se os nobres da região roubavam, eles abandonariam o castigo de Deus e não colocavam a punição sobre eles. E se as pessoas desconhecidas, pobres, coitados, roubavam, eles faziam questão de colocar a punição de Deus sobre eles. Eu, Muhammad, mensageiro de Deus, líder de vocês, quero que vocês saibam: se a Fátima, a minha filha, tivesse roubado, saiba que eu iria ordenar para que cortasse a sua mão.
ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi o governante justo, ele foi o líder da nação, ele foi o profeta e mensageiro final, ele foi o exemplo para a humanidade. Acreditamos que não há justos na humanidade mais do que seus profetas e mensageiros. Esse é o exemplo a ser seguido. Para quem quer justiça, para quem quer paz, para quem quer tranquilidade, deve colocar a justiça, a paz, a tranquilidade em prática. Se eu quero justiça, que vocês sejam justos comigo, eu devo ser justo para com vocês. É isso que o cristão prega. Então vamos colocar a justiça em prática, estudando mais a biografia do nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estudando as histórias dos nossos virtuosos que passaram sobre nós. Barakallahu fikum fil Quran Karim, astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem a Deus nesse exato momento e peçam pela justiça e pela paz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o mais nobre de todas as criaturas, nosso querido profeta, o justo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. É relatado pelos eruditos várias histórias para nós vermos o que é a justiça. Alguns exemplos de justiça: conta-se que uma mulher veio ter com um grande sábio, juristas, e falou assim: o meu irmão morreu e deixou 600 dirham, a moeda antiga. E quando dividiram o dinheiro, só me deram apenas um dirham, mais nada. Então a pessoa estudada, antes de julgar, tem que analisar a situação. E foi isso que eles fizeram. O jurista pensou um pouco, depois disse: talvez o seu irmão tivesse mulher, mãe, 2 filhas e 12 irmãos. A mulher ficou maravilhada e disse assim: sim, sem dúvida alguma você acertou. Então ele falou assim: esse dirham é seu de direito que você pegou, e eles não fizeram mal nem cometeram injustiça com você. Não. A esposa dele recebeu 1/8 do que ele deixou de herança, o que é igual a 75 dirhams. E para as suas 2 filhas foram 2/3, o que é igual a 400. E para sua mãe, 1/6 do valor, que é igual a 100. E o que resta é apenas 25 para ser distribuído sobre os seus 12 irmãos e sobre a sua irmã. O que o homem leva o dobro, porque ele traz o provento para a família, do que a mulher. E cada irmão recebeu 2 dirhams. E a irmã ficou com 1 dirham, que é direito dela, só que ela está com ela. E é isso que você levou. Ela veio nervosa, achando que cometeram injustiça com ela. Por isso, para entendermos a justiça, os sábios falam que nós devemos abraçar o conhecimento, para não julgar antes de sabermos o que aconteceu. O conhecimento é a verdadeira justiça. E aquele que se afasta do conhecimento, ele está indo para a injustiça. Abracem o conhecimento, abracem a biografia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
abracem um livro sagrado, o Corão. Um dia, o Omar, o califa dos muçulmanos, radiyallahu anhu, subiu no mimbar, no púlpito, e dirigiu-se a seu povo, pedindo-lhes que não exagerassem nos dotes das mulheres. É de direito, quando a mulher vai casar com o homem presentear ela e dar um dote dela para ela. É direito dela. E as pessoas, então, naquele momento, estavam cometendo exagero com isso. Então o Omar falou para não exagerarem nos dotes. Não exceder a 400 dírimas. Ele colocou até um valor. O dote não pode passar de 400. Portanto, ele colocou isso como uma ordem para o seu povo. E ele era o governador e o líder do seu povo. Quando ele desceu do púlpito do mimbar, uma mulher veio ter com ele. Uma mulher do povo de Quraish chegou até ele e falou: ó governador, Amir Mu'minin, líder dos fiéis, você proibiu os homens que vão casar com a gente de pagar mais que 400? Sendo, ele falou sim. Ela falou então: você não ouviu as palavras que estão no Alcorão, que Deus falou? E você deve dar para a mulher, para elas, o dote, nem se for mais que 400, mais que metade, mais que um quinto. Ele falou sim, escutei. Ele parou um pouco, refletiu, subiu novamente no púlpito, no mimbar, e falou: eu peço a Deus, único, todo-poderoso, que me perdoe pelas palavras que eu falei agora há pouco. E saiba que a nossa irmã veio consertar as palavras de Omar. E eu falo para vocês, eu tinha proibido vocês aumentarem o dote mais que 400. Retire o que eu falei, pois eu não estava correto e a irmã sim estava. Ou como disse radiyallahu ta'ala, isso é questão de justiça. Ele foi o governador dos muçulmanos. Ele foi um sábio, mas não é porque ele foi um sábio que ele não vai errar. Ele teve a humildade de reconhecer o seu erro, subiu novamente no púlpito e falou para as pessoas que ele tinha sido injusto, que ele tinha esquecido de algo, porque no dia do juízo final iremos ter escuridões por ter cometido, nem se for um ato pequeno de injustiça. E devemos lembrar aquele dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: saiba que a súplica do injustiçado nunca será rejeitada perante Deus. Deus aceita a súplica do injustiçado imediatamente. Quando o injustiçado levanta a mão e fala com Deus contra o injusto, e agradecemos todos os dias a Deus, não seremos injustos com o nosso Criador, não seremos injustos com as nossas famílias. Um dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: queridos, saiba que dentre vocês, quando nós amanhecermos pela manhã, quando vocês amanhecerem e acordarem com segurança em vossos lares, em vossas casas, em vossas cidades, tendo saúde em vossos corpos e tendo o que comer, nem se for um pão, durante o dia, agradeça a Deus, porque é o mesmo que você obter toda a riqueza da vida mundana. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, significa: todo dia a gente acorda com segurança. Vamos refletir na faixa de Gaza.
As crianças acordam com foguetes, com as casas destruídas, com os pais mortos. Os pais acordam com os filhos mortos. A gente acorda com segurança. Quem falou alhamdulillah hoje? Vamos refletir quando ele fala com saúde no corpo. Pessoas acordam sem braço, sem visão. Pessoas não acordam em coma nos hospitais. Quem de nós acordou e falou alhamdulillah pela minha saúde? Se eu acordo com uma dorzinha de cabeça, às vezes já fico nervoso. Vamos refletir. Ele falou, quando você acorda tendo um culto, nem se for um pão para comer durante o dia. A gente acorda, não é só pão. Temos o sonho, temos o pão doce, temos o arroz, temos o suco. Quem falou alhamdulillah? Pessoas estão me virando lixo porque não tenho o que comer. Então o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa, كأنما حيزت له الدنيا. Essa pessoa é igual ela ter obtido toda a riqueza da vida mundana. O feliz fala alhamdulillah e seja justo. Seja justo. Como que a gente quer ter sucesso se eu não sou justo comigo? Se eu não sou justo com o meu Criador? Se eu não sou justo com os meus filhos? Vamos ser justos e vamos começar a agradecer mais e não reclamar. E não reclamar, vamos falar. Não vamos reclamar. E agradecimento é falar alhamdulillah, louvando a Deus e praticar boas ações. Faz parte do agradecimento fazer boas ações. Isso é agradecimento. Então a justiça deve reinar dentro dos nossos corações. Que Deus faça nós sermos justos, pregar a justiça, trabalhar pela justiça e pela paz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفي جميع. اللهم زدنا إيمانا وعلما وتوفيقا. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرنا في غزة في فلسطين يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا الله, ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Perdoe todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, ilumina os nossos corações, purifica os nossos corações, livre-nos da infidelidade, da injustiça, do rancor, do ódio, da inveja, da raiva. Purifica as nossas almas. Ó Senhor dos mundos, dê para nós saúde boa, abençoe o nosso proveito, nosso sustento. Ó Senhor dos mundos, livre-nos do fogo do inferno, cure as nossas enfermidades, cure as enfermidades dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Proteja nossos irmãos oprimidos, que estão sendo injustiçados em todos os lugares.
principalmente na faixa de Gaza, na Palestina. Proteja nossos irmãos e irmãs, nossas crianças. Preserve nossos lares, nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas, nossas mães. Tenha misericórdia dos nossos pais. Aceite nossas súplicas. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Queria falar aqui para todos que no domingo, se Deus assim permitir, iremos dar continuidade e fazer a festa do dia do Eid al-Fitr, oferecendo um almoço aqui na mesquita e colocar brincadeiras para as crianças se divertirem a partir das 12 horas do meio-dia. Todos estão convidados. Bem-vindos, Pátria e Sol.